vitória do Corinthians nos pênaltis e classificação para a final. Flávio, boa noite. Boa noite, muito merecida a classificação. O Corinthians foi bem melhor lá em Minas, principalmente no primeiro tempo. No jogo de hoje, houve um momento que o Cruzeiro estava jogando bonito, né? No final do primeiro tempo, ele faz o gol, depois ele vira, ele faz o segundo gol, foram momentos legais. Quando o Corinthians fez o gol, aí voltou, né, o time a jogar uma partida interessante, aí foi trocação. Como o Corinthians jogou melhor o primeiro jogo lá, principalmente no primeiro tempo, foi muito merecida a classificação. Foi melhor, quebrou um favoritismo do Cruzeiro, que era um favoritismo geral, favoritismo do campeonato. Todo mundo falava, bom, sim, dos 4 o melhor é o Cruzeiro, vida é a classificação do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians ganhou merecidamente. Ele jogou nos 2 jogos, se você olhar tempo por tempo, de 3, pelo menos 1 ele jogou melhor, e dos outros você pode dizer que foi mais ou menos de igual para igual. Então, merecida a classificação do Corinthians. O projeto do Dorival, né, que era um projeto sabendo que não dá para chegar no campeonato de turno e retorno, mais uma vez ele planejou decidir Copa e a coisa está andando, foi bem, até agora está andando. Chegar numa final já é uma coisa que merece respeito, somente um time esculhambado que nem o Corinthians, né, que tem problema de salário, tem problema de tudo. E pelo que a gente sabe, houve uma união, inclusive o Memphis Depay foi um dos responsáveis por essa coisa de vamos nós aqui, vamos fazer, vamos tentar resolver, esquecer os problemas temporariamente, e nessa união o time do Corinthians chega à final merecidamente, e agora na final é pau a pau. Mesmo o Fluminense sendo um time melhor do que o Corinthians, e o Vasco é igual ou até um pouquinho inferior, mas aí na final o papo é outro, e o Corinthians tem toda a condição, sim, de conquistar esse título e se transformar no único time, já é, né? O único time paulista a ganhar alguma coisa esse ano. Ele já é o único a ganhar, ganhou o Campeonato Paulista. Ele pode ganhar 2 títulos nessa temporada, o que demonstraria um negócio assim para os outros pensarem, né? Não é, não. O Corinthians está longe de ser organizado. Uma bagunça, uma esculhambação. E, no entanto, ele pode ganhar 2 títulos esse ano, sendo que um deles super importante na Copa do Brasil. Depois do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil é um título importantíssimo, que eu reputo título de muito merecimento, e quem ganha tem que se reverenciar. E esses 2 títulos, caso o Corinthians confirme a Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras, né? Que é um grande rival, mais estruturado, que no Paulista na final e na Copa do Brasil eliminou o Palmeiras nas oitavas de final. Então tem esse também fator aí que o torcedor com certeza vai levar em consideração na hora de zoar. Bruno Prado, muito boa noite para você. Foi um Corinthians que, como o Flávio falou, no conjunto da obra, juntando os 2 jogos nos 180 minutos, o Corinthians foi melhor. Lá em Belo Horizonte, arrancando e trazendo para Itaquera uma vantagem de 1-0, jogando melhor lá no Mineirão. E no jogo de hoje fez um primeiro tempo abaixo, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo. Tanto é que nos números aqui, o Corinthians no total foram 14 chutes contra 9 do Cruzeiro, no gol 5-5, e o Corinthians ainda teve no segundo tempo mais 2 bolas na trave. Então foi um Corinthians que foi mal no primeiro tempo, sofre ali os gols, mas na segunda etapa uma recuperação muito importante que leva a equipe corintiana à final da Copa do Brasil. Justo, Bruno? Muito boa noite. Boa noite, Guilherme. É justo, é um confronto entre 2 times que são fortes assim no confronto direto. Claro que o brasileiro é outro tipo de competição, em que o Cruzeiro foi bem melhor no campeonato. No confronto, na Copa, né, no confronto mata-mata, o Corinthians lá no Mineirão faz um grande jogo. Ali ele traz uma vantagem para jogar em casa. No jogo que seria difícil, o Cruzeiro é um adversário difícil, é um adversário duro de ser batido. O Cruzeiro consegue abrir 2-0 e o Corinthians reagiu bem, né? O Corinthians no segundo tempo fez o gol, e depois do gol ele teve um momento ali de muita pressão em cima do Cruzeiro, né? Depois que o Corinthians faz o gol com o Bidu, pressiona, fica em cima, manda as bolas na trave. Foi naquele momento ali, alguns minutos, que o Corinthians pressionou muito forte. Ali poderia ter empatado o jogo e confirmado a classificação no tempo normal. Depois cai um pouquinho, né? Não tem uma pressão daquele jeito, dura alguns minutos, depois cai um pouquinho. Cruzeiro consegue se reequilibrar no jogo, e na decisão por pênaltis, aí a gente tinha 2 goleiros que pegam pênalti, então era bem provável que cada um pegasse pelo menos um. O Cássio pega o primeiro, mas depois o Hugo pega 2, um decisivo, né? O gol do Gabigol ali, se o Gabigol faz o gol, já acabaria ali o confronto. E o Hugo pega aquele pênalti, e aí muda todo o emocional. Aí a pressão vai toda para o outro lado, que estava com a vitória na mão.
O Wallace entrou no final, mas eu não me lembro do Wallace bater pênalti nenhum, né? O Wallace, aliás, no Cruzeiro, até agora muito mal desde que chegou. O Wallace bate, o Hugo pega de novo e ali o Corinthians garante a sua classificação. Então o Corinthians vai à final na Copa do Brasil, é uma grande campanha do Corinthians. O Corinthians na Copa do Brasil até agora 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota, que foi hoje essa derrota. E não tinha sofrido gols ainda na Copa do Brasil, hoje sofreu 2 do Cruzeiro. Cruzeiro também, né? O Cruzeiro só sofreu lá no jogo do Mineirão. Lá no Mineirão. O Cruzeiro também... O Cruzeiro pegou Vila Nova, CRB e Atlético Mineiro. O Corinthians pegou Novo Horizontino, Palmeiras e Atlético Paranaense. E o Corinthians está na final e vai forte para a final, seja quem for, do outro lado ali, Fluminense ou Vasco. O Corinthians chega com toda a condição de conquistar mais uma Copa do Brasil. Acho que ali tem a questão do regularidade, time mais organizado, com mais opções, time que joga bem com mais regularidade. É o Campeonato Brasileiro que mostra, e ali o Cruzeiro e o Fluminense foram bem melhores que os outros dois, que o Corinthians e o Vasco. Mas no mata-mata, não acho que a diferença técnica do Corinthians para o Cruzeiro, do Fluminense para o Vasco seja tão grande. No 11 contra 11 ali, aqueles 2 jogos para definir tudo, sem contar regularidade, nada, ali há um equilíbrio, né? São times mais parelhos e o Corinthians na Copa do Brasil vem muito bem. Vampeta, o Vamp também com a gente aqui no Canelada. Nós, hein, Vamp? É nóis. É nóis, mano. Aliviado o Vamp pro Canelada. Vitória do Corinthians nos pênaltis, Vamp, com Hugo Souza mais uma vez sendo decisivo. 2 cobranças que ele defende e no momento ali decisivo, né? Na virada de chave do Corinthians nos pênaltis. Vamp, boa noite. Boa noite, Gui, Flávio, Bruno, boa noite a todos, né? A verdade é que os 180 minutos... Né, nesse duelo da semifinal entre Cruzeiro e Corinthians, sabe que o Cruzeiro cresceu muito durante a temporada, né, com a chegada do Leonardo Jardim. No primeiro tempo, o primeiro tempo do jogo, o primeiro tempo no Mineirão, o Cruzeiro não jogou nada, né? O Corinthians foi absoluto. Em 25 minutos de jogo, aqui em Itaquera, o Cruzeiro fez mais coisas do que fez no primeiro jogo em 90 no Mineirão, né? Abriu 2-0, o Corinthians acuado, sem posse de bola, não segurava essa bola no ataque, o Cruzeiro tirou proveito, né, em 2 gols do Arroio, que entrou no segundo tempo, entrou no decorrer do jogo. Mas o Corinthians reage com o Bidu, lei do ex também, meu Flávio. O Bidu já passou pelo Cruzeiro, né? E aí reage, faz o gol, mete 2 bolas na trave, né? Poderia ter conseguido um empate e nem ter chegado aos pênaltis. O Cruzeiro no segundo tempo não caminhou, não andou, fez o gol logo no começo do segundo tempo e depois não fez mais nada durante o jogo. O Corinthians botou 2 bolas na trave, vai para os pênaltis, onde tem 2 grandes goleiros, né? Um ex-ídolo do Corinthians, né? Ex-atleta do Corinthians, o Cássio, acostumado em momentos decisivos, principalmente penalidade, sempre decidir. E foi isso. Primeiro pênalti, o artilheiro da Arena, o artilheiro do Corinthians na temporada vai e perde, que é o Wilder Alberto, que já teve aquela polêmica lá de pênalti lá atrás, que ele deu aquela cavadinha. Ele perde e vai em sequências ali, o Hugo defende, o Gustavo Henrique empata e aí na sequência de mata, né, o Gabigol, que bateu tantos pênaltis no Flamengo, também sendo decisivo, perde e deixa para decidir, né, o Bidon decide, Corinthians na final, já entra um 40 milhões aí, um qualquer, né, já entra 30 milhões, se não me engano, nessa fase, para poder quitar aí algumas dívidas, transferban, alguma coisa que tenha. O Corinthians chega nos últimos 4 anos, Bruno. O Corinthians chega na semifinal, final, né? Sim, 4 anos seguidos. O Corinthians poderia ter ganho uma Copa do Brasil, que o Wagner perde o pênalti contra o Flamengo. no Maracanã, né? Então o Corinthians sempre vivo nas Copas. No Campeonato Brasileiro termina ali numa pontuação não legal, pelo plantel que tem. Mas dentro da Copa do Brasil, hoje ele toma 2 gols, não tinha tomado gol nenhum na Copa do Brasil, chega mais uma semifinal, está esperando agora entre Vasco e Fluminense, a gente já sabe que a decisão é no Maracanã, porque quarta-feira de novo vai ter Itaquera lotada, torcida apoiando, como nem apoiou hoje. Quando o Cruzeiro fez os 2-0, as organizadas lá atrás, abriu o bandeirão, incentivou, e o Corinthians no segundo tempo mereceu até o empate pelo que fez. Nesse jogo de 180 minutos foi um jogaço. Cruzeiro muito bem no primeiro tempo e o comecinho do segundo, mas o Corinthians de novo volta a uma final de Copa do Brasil. Tirando o time que mais ganhou, né? O time que tem mais Copa do Brasil é o Cruzeiro. E com esse resultado... Eu acho que também agora
Só para resumir, a batata do Gabigol acho que não fica, né? Próxima temporada, que eu queria falar. Já tinha grande chance de sair, né? Agora. Nós vamos falar já do Gabigol também. Pode ir pro Santos, né? Uma coisa importante que eu queria falar é o seguinte: eu nunca critiquei o jogador que bate de cavadinha. Eu acho que o pênalti é uma estratégia, você bate do jeito que você quiser. Eu não acho irresponsabilidade de cavadinha, ela é uma estratégia. Qual foi a diferença do pênalti perdido da cavadinha e de hoje? Ele perdeu o pênalti igual. É uma estratégia, você escolhe o jeito de bater. A cavadinha é uma coisa improvável. Então é uma técnica que você usa. O Louco Abreu usou aqui no jogo super importante e deu certo. Ele usou na Copa do Mundo. Exato, não, exatamente. Então, e foi irresponsabilidade? Claro que não. Que eu vi, falando assim, incrível, foi aquela defesa do Eguita em Londres, defesa do Escorpião. E o pênalti do... Contra a Gana. Contra a Gana. Jogo que o Soares pegou com a mão. Não, gente. O Zidane bateu de cavadinha na final da Copa com a Itália. Bateu na trave e entrou. Então, eu acho que assim, é uma estratégia. Precisa parar com esse negócio de quando o cara faz alguma coisa diferente, encher o saco. Poxa, é uma estratégia, não é normal o cara bater de cavadinha. Então você tenta surpreender o goleiro. Pode dar azar e o goleiro pegar. Mas hoje aconteceu a mesma coisa. Ele deu azar e o goleiro pegou. Então acho que, sabe, é uma palhaçada isso aí. Você recriminar o cara. É uma estratégia de bater pênalti. É uma estratégia de bater pênalti. O Djalminha batia do jeito que o goleiro saía de 4 e tal. E não me consta que o Djalminha perdeu algum pênalti, eu não lembro. Deve ter perdido, mas não... Não, mas realmente eu não lembro. Já o Henrique, aquele que jogou na Portuguesa, no Palmeiras, ele batia trivial e fazia. Depende. É uma estratégia, caramba. Então, qual foi a diferença de jogo? Perdeu o pênalti igual. E esse foi até mais importante, sabe? Então, sei lá. É uma bobagem esse negócio de ficar enchendo o saco do cara, porque ele tentou fazer alguma coisa diferente e errou. No jogo vai começar Vasco e Fluminense, inclusive tem o Robert Renan, que quando jogava no Inter, numa semifinal de Gaúcho, meteu uma cavadinha e o Inter foi eliminado ali pelo Juventude. Isso, o Inter triste aqui pra gente. O Inter tem um zagueiro igual ele hoje lá, não. Acho que não, né? Não, mas não é verdade, é uma palhaçada, é um negócio bobo. Por que o cara não pode bater de cavadinha? É a mesma coisa do processo Fernando Diniz. Pô, não pode sair jogando. Depende, ele ganhou a Libertadores. Ah, mas já tomou muito gol. Sim, mas ele ganhou a Libertadores com o time do Fluminense, pô. Sabe, qualquer coisa diferente, os caras enchem o saco. Eu fico imaginando se aparecesse a Holanda do Rei dos Mitchells hoje, eu dizer que era professor Pardal. E revolucionou o mundo inteiro. Gente, se fizer tudo sempre igual, o mundo vai se repetir. A gente já estava lá nas cavernas. Tem que fazer coisa diferente, tem que tentar algo diferente. Ô Flávio, até para continuar com você sobre o Hugo Souza. Falamos bastante disso aqui, né, antes das cobranças, já estávamos no ar na TV. O Hugo Souza, mais uma vez, decisivo. Alguns números do Hugo hoje, né? Ele sofre 2 gols, mas faz 3 defesas no tempo normal. Dessas 3 defesas, né? As 3 foram em finalizações na área. Ou seja, 60% de bolas defendidas, mais os 2 pênaltis defendidos na disputa final. A comparação era com o Cássio, um goleiro histórico do Corinthians, mas o Hugo Souza outra vez foi importante, decisivo. É um atleta, um jogador que tem crescido muito, né, Flávio? Com a confiança, com a maturidade, enfim. E o Corinthians ganhou ali depois da saída do Cássio, teve o Carlos Miguel, mas enfim, ficou aquela incerteza se alguém teria condição de se manter por muito tempo nessa meta corintiana. O Miguel sai ali por uma ocasião, né, de uma proposta melhor do futebol europeu. O Hugo assume essa posição e vai levando assim com muita tranquilidade. Claro que em alguns momentos, até no Corinthians e no Flamengo, ele falhou até mais, né, no Flamengo, mas assim, com a maturidade, com a idade chegando, enfim, ele tem ganhado muita experiência, crescido, e esses números impressionantes, né, na cobrança de pênaltis e também durante o jogo, né? Ele sempre foi bom goleiro, né? Eu lembro de um jogo que o Flamengo veio com o time reserva aqui para São Paulo, jogou com o Palmeiras, não foi? Sim, um monte de jogador com Covid. E ele era o Neneca, o Hugo Neneca. E ele fez uma barbaridade, jogou muita bola. Richard Rios aquele dia jogou pelo Flamengo. Pelo Flamengo, né? Então, aqui se queima com muita facilidade os jogadores. Aí, olha esse circuito todo, né, de goleiros, como ele foi sendo movimentado a partir de uma palhaçada que fizeram com o Fábio no Cruzeiro. Sai o Fábio, por causa daquela palhaçada, vai pro Fluminense, acerta o Fluminense. Só que fica faltando alguém no Cruzeiro. Então, sacaneando o Cássio vai, acerta o Cruzeiro. Aí fica, o Carlos Miguel sai e fica faltando alguém no time do Corinthians. Então vão buscar o Hugo, que se recupera da sacanagem que fizeram no Flamengo, né? Aí o Carlos Miguel volta e o Palmeiras está sendo trocado de goleiro e ele acerta o Palmeiras. Então foi uma mexida muito grande e
Todos os goleiros citados são goleiros de alto nível. Todos. Os mais experientes, outros menos, mas todos goleiros de alto nível. E esse giro todo começou exatamente com esse negócio de tirar o Hugo Neneca de lá, porque ele falhou num jogo ou no outro e tal. Aí, e a palhaçada lá no Cruzeiro com o Fábio, né? Acho que alguém errou lá, né? Pois é. Fábio indo para mais uma temporada lá no Fluminense. Ganhou Libertadores. Exatamente. Sempre isso. O Cruzeiro que sacou ele não ganhou, ele ganhou. Bruno Prado, mais alguns números aqui do Hugo Souza na Copa do Brasil pelo Corinthians. 14 jogos, desses 14, 10 jogos sem sofrer gols, com 42 defesas, 3 defesas em disputas de pênaltis e 1 pênalti defendido no tempo normal. Os números de Hugo Souza na Copa do Brasil pelo Corinthians. Realmente, números impressionantes. Um goleiro que, com o tempo, tem ganhado muito mais experiência. Como eu disse, não à toa chegou na seleção brasileira, Bruno Prado. E tem chance de ir para a Copa do Mundo, né? Ele esteve em todas as convocações do Ancelotti até agora. Na última ele foi cortado porque estava machucado. Jogou um jogo contra o Japão, que ele não foi muito bem. O Hugo, no Corinthians, ele deu certo já, isso é uma coisa, já é um fato, ele ocupou um espaço. O Corinthians perdeu rapidamente 2 goleiros, o Cássio e na sequência o Carlos Miguel, e conseguiu trazer o Hugo, né? O Hugo que vinha de uma temporada em Portugal, no Chaves, que o Chaves tinha subido para a primeira divisão de Portugal, o Hugo foi lá jogar a primeira divisão e o time caiu, ele subiu e caiu o time. E aí ele volta para o Flamengo, depois do empréstimo em Portugal, o Flamengo não ia usar e foi para o Corinthians. E deu certo, ele já deu certo no time do Corinthians, independente das questões, que é ganhar, perder título, ele vai ter falha, vai ter jogo que ele vai errar, como hoje ele salvou nos pênaltis, mas vai ter jogo que ele vai errar. No primeiro tempo também do jogo de hoje, ele faz 2 ótimas defesas, no momento que o Cruzeiro estava bem ali, aquela bicicleta do Matheus Pereira, teve um chute do Caio Jorge também, da entrada da área, que o Hugo foi bem. Então ele já funcionou no Corinthians. Seleção, eu levaria ele para a Copa como terceiro goleiro. Eu não colocaria o Hugo para ser o titular numa Copa do Mundo. Acho que o Hugo ainda tem uma oscilação grande ali, às vezes em alguns lances, né? Mas eu levaria o Hugo sim como terceiro. Eu não acho ruim a ideia de ter um goleiro especialista em pênaltis. Eu não acho essa ideia ruim. Não acho que isso é um menosprezo ao titular. Claro que se você tiver essa estratégia, essa ideia de ter um goleiro para os pênaltis, você tem que conversar muito bem com o seu goleiro. No caso, o titular da seleção é o Alisson, e aí acho que é indiscutível. O Alisson é o melhor goleiro brasileiro há muito tempo e seria o meu goleiro titular, mas eu não acho ruim essa ideia. E mostrar os dados mesmo, a média de pênalti que o Hugo pega é tanto, 1 a cada 3, a sua média é 1 a cada 5. Nos pênaltis pode ser que, se tiver uma decisão, eu use o Hugo. Mas você é o meu goleiro, você vai jogar todas, e nos pênaltis pode ser que eu use um cara que é especialista. Como entram jogadores no final para bater pênalti. Hoje no Cruzeiro entraram 2, os 2 erraram, mas é bem comum entrar um jogador no final para bater pênalti. Não vejo problema em entrar um goleiro. Você quebra também, né, Bruno? O cara que vai bater, ele também estuda o goleiro. Sim. Não é só o goleiro que estuda ele. Quando você troca, você tem uma estratégia. Você pode até mexer no psicológico. Fala, cara, entrou um cara aí só para pegar. O cara deve ser bom. O cara pega pênalti, né? Então, eu levaria o Alisson com certeza como titular. Aí, os outros goleiros não tem nenhum assim indiscutível, mas eu levaria o Ederson, apesar de não estar mais no seu auge, está lá na Turquia. Eu levaria o Ederson porque não tem ninguém brilhando, ele é o mais experiente, é o mais rodado aí de todos eles, já jogou em alto nível na Inglaterra por muitos anos, já foi a 2 Copas do Mundo, então eu levaria o Ederson e levaria o Hugo, até por essa especialidade em pênaltis, para ter essa opção ali. O terceiro goleiro raramente joga, mas para ter essa opção. Por que você está escolhendo esse terceiro? Às vezes você escolhe porque é um garoto, que você vê uma projeção. Não, eu estou levando porque o cara é bom pegador de pênalti, eu posso usar durante a Copa. Então, ele seria o meu terceiro goleiro. Para fechar esse assunto, Hugo Souza, com você, Vamp, possibilidade, né, dele ir para a Copa, como o Bruno citou. Você acha também justa essas convocações e essa chance? Não é lógico que, né, você indo para a final e na semifinal você pegar 2 pênaltis na disputa, te dá mais moral ainda, né? Mas como o Bruno falou, ele foi, com todas as convocações, ele foi convocado. A última agora, ele não foi porque ele foi cortado por causa de uma lesão. E o goleiro que concorre com ele, que é o Bento, né? Donassi, tá no banco, Donassi, sim, né? Tá no banco. Porque o goleiro Donassi também é da seleção saudita, que vai à Copa do Mundo. E provavelmente o Bento vai procurar outro clube. Já ouvi falar que ele não vai ficar lá. O time já mandou ele procurar outro clube. Então, credenciar ele, que o Bruno falou,
não para titular, mas é 3 goleiros que vão à Copa do Mundo. E ele provavelmente, com essas atuações, vai lhe dando mais moral ainda com o Ancelotti e o Taffarel. Exatamente, o Corinthians que com esse resultado, com essa classificação, se torna o clube paulista com mais participações em finais de Copa do Brasil. São 8, né? Agora já contando com essa. E para fechar os números do Corinthians nessa Copa do Brasil, 8 jogos com 7 vitórias, 1 derrota, 87,5% de aproveitamento na Copa do Brasil, marcou 10 gols, sofreu 2, justamente os 2 de hoje, né? Foram 7 jogos sem sofrer gols. Além disso, 13 grandes chances criadas, 8 convertidas, o que dá ali uma média de 8,4 finalizações para marcar um gol. E para sofrer um gol, olha que número absurdo, 46 finalizações para o Corinthians sofrer gol nessa Copa do Brasil. E no total, 50,6% de posse de bola. É o Corinthians finalista da Copa do Brasil 2025. Guilherme, pode falar. A gente sempre fala aqui, né? A gente quer e cobra a organização dos clubes. E fica muito claro que quando você organiza, você melhora a sua média, você vai chegar mais longe. E no Campeonato Brasileiro é meio que crucial você estar organizado para você ganhar. Já no mata-mata, isso também a gente já falou algumas vezes, inclusive Copa do Mundo, né? Você não precisa necessariamente ser organizado. Às vezes você vê, nós temos a chance de ter Vasco e Corinthians na final da Copa do Brasil, o segundo torneio mais importante do Brasil, 2 times extremamente esculhambados. Mas nem assim, é uma esculhambação total, né? O Corinthians não sabe quem é o presidente, o Vasco não sabe que tem uma SAF fria e fica uma briga, é dirigido pelo presidente, que é o presidente do clube social. Mas é uma bagunça, uma esculhambação. Os 2 times com salários atrasados. E aí os 2 times podem chegar. Então, campeão do mundo, a Argentina, tá todo mundo para ser preso lá, 13 times envolvidos em lavagem de dinheiro, presidente da federação, baita num rolo. Quer dizer, a organização, ela é fundamental, ela é importante, mas para a competição de turno e retorno. No mata-mata pode acontecer qualquer coisa e aí a gente está vendo isso de novo, né? O Corinthians pode chegar, e não é a primeira vez, já foi citado aqui, e o Vasco pode chegar. E o Fluminense também não é nenhum, o Fluminense também, né? mais ou menos. Não é tão esculhambado, mas também não é nenhum exemplo de, nossa, que organização. O Vasco, ano passado, foi semifinalista. Vasco, né? Perdeu para o Atlético Mineiro. O Corinthians, nos últimos 4 anos, com toda a dificuldade que está tendo aí, vem chegando. Por pouco ele não é campeão no Maracanã diante do Flamengo. É verdade. O Vasco, ano passado, chegou na semifinal, eliminando 5 times no caminho. Ele jogou desde a primeira fase. Em 5 daquelas disputas, 3 foram nos pênaltis. O Léo Jardim também é um ótimo. Levando, né? Claro. Ainda, sim, é o mata-mata, não é nenhum demérito nisso, é só o fato que aconteceu e o mata-mata faz parte. Como em uma das semifinais que o Corinthians chegou de Copa do Brasil nesses anos, que foi 2023, aí ele acabou perdendo para o São Paulo. Ele passou por 3 adversários, todos nos pênaltis, todos. Desde o Remo, naquele jogo que o Cuca estava no Corinthians. Aí passou do Atlético Mineiro nos pênaltis, tomou 2-0 em Minas, fez 2-0 aqui, ganhou nos pênaltis. E passou do América Mineiro também nos pênaltis, com uma derrota em Minas, uma vitória aqui. E era o Cássio aí no goleiro do Corinthians e foi importante nas 3 decisões. O São Paulo, quando foi campeão, quase foi eliminado pelo Sport aqui, né? Tomou 3-1 lá e perdeu aqui. 2 gols do Sabino pro Sport. O Rafael pegou o pênalti do Luciano Juba. O mata-mata não exige regularidade, né? Não exige essa questão ali de ser regular. Você monta ali um time para jogar as partidas, que são cerca de 10, né? Dependendo da competição, 10, 12 jogos, e consegue levar adiante, né, essa possibilidade. Então estaremos acompanhando aqui também 0-0, né? Fluminense e Vasco, 10 minutos do primeiro tempo, 0-0 lá no Maracanã. Por enquanto, o Vasco chegando, né? O Vasco que venceu na ida por 2-1.